Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Terapia Etc e Tal aqui no Madrugada Astral. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E vamos lá, né, gente, falar de saúde mental, porque esse programa aqui é sobre saúde mental, saúde emocional, autoconhecimento, dicas para o seu dia a dia para você lidar melhor aí com os desafios contemporâneos, que a gente sabe que esse mundo está muito louco, né, gente? Então a gente precisa aí de informação de qualidade para poder aprender a lidar com esses desafios. E hoje, gente, a gente vai falar de um tema que se chama transtorno de personalidade borderline. Todo mundo já deve ter ouvido falar, aliás, né? Todo mundo gosta desse tema, quer saber o que é borderline, do que se trata. E aí eu trouxe hoje duas grandes amigas. Uma delas vocês já conhecem, que é a Karina Mota. Karina, seja Olá, bem-vinda. obrigada, Thaís. Karina já esteve aqui para a gente falar sobre Janeiro Branco, a gente falou sobre golpe do amor e hoje a gente vai falar de borderline. E eu trouxe também a Tina também está aqui para gravar com a gente, para falar sobre esse tema. Ela, inclusive, eu falo que ela é especialista em borderline, né? O que mais... Meus borders queridos. Não é? E hoje a gente vai falar sobre isso, vamos discutir um pouquinho esse tema. Falar um pouquinho do que é, quais são as características, como que a gente convive com pessoas assim, porque é desafiador, né? É um perfil de muita instabilidade, marcado muito por essas oscilações. Só que assim, gente, quando a gente fala de personalidade... Vamos começar aqui desmistificando a história, né? Existem os transtornos de humor e existem os transtornos de personalidade. No caso do borderline, é um transtorno de personalidade. O que isso significa de fato? Significa que a pessoa, ela é daquele jeito. É a forma como ela sente, a forma como ela percebe, a forma como ela processa o mundo é por esse olhar. E aí, as nossas especialistas aqui vão explicar melhor. Ká, se apresenta para o nosso pessoal. Ótimo. Oi, pessoal. Então, eu sou especialista em psiquiatria e psicopatologia. Tenho uma ampla experiência em border também, assim como a Tina, então no consultório eu atendo bastante. E aí, o que as pessoas costumam falar, né? Meio no senso comum é que é um drama, nossa, é uma pessoa muito sensível, é uma pessoa muito intensa. Até porque o border significa isso, a margem de, né? Antigamente era conhecido como limítrofe. E hoje a gente tem um conhecimento maior, então tem uma estabilidade de humor, é uma pessoa que realmente ela é muito intensa, mas não é porque ela quer. E de fato porque é uma patologia, então ela acaba tendo excessos. Né? Sente tudo, eu falo que sente tudo no volume máximo. Exato, por Né? isso que a margem D sempre está ali no limite de explodir algo, né? Uma explosão de amor, de ciúmes, de raiva. Então, tem até um filme que eu gosto bastante, que é o Garoto Exemplar, né? Ele é um exemplo Ótimo. típico ali de uma característica de border. Claro, gente, né? No cinema eles colocam algumas coisas, algumas características, que é para montar o enredo do filme, para chamar a atenção, mas é aquela pessoa. Então, ela não estava mais a fim de se relacionar, mas ela não queria perder aquilo. Né? Ela estava acostumada, ela queria aquela imagem, então ela ficava ali mantendo, ela fez várias coisas assim, que você olha e fala, nossa, que absurdo, como a pessoa consegue fazer isso. Mas para chamar a atenção, né? Ali em vista da sociedade é isso, mas no fundo a pessoa não consegue controlar. Assim como a gente não controla uma gripe, né? Uma dor de cabeça. É por isso que a gente fala que é personalidade, né? Porque Sim. aquilo ali não é algo que você muda, né? Você, claro, você melhora com o tempo e tudo Sim. mais, mas é uma coisa que é a forma da pessoa de ser. E a Karina falou muito bem, né? O borderline é um transtorno que fala do limite das emoções, do limite da raiva, do limite de tudo. Tanto é que borderline, se você pegar na palavra é border, linha da borda, né? Literalmente é assim. E a Tina também está aqui para falar um pouquinho com a gente. A Tina também é psicóloga, especialista aí em traumatologia. A Tina manja tudo de border. Tina, qual que é a sua visão sobre o border? Eu acho que assim é difícil, né, a gente colocar o border numa classificação, né? Porque se a gente pensar em sinais e sintomas, ajudam, né, Karina? Sim. Até, né, Thaís, a gente percebe isso. Mas eu gosto de usar uma coisa matemática para leigos, né? Assim, a gente pensa, não dá para quantificar as emoções, mas eu penso assim, vamos pensar que você tá muito triste, ou você tá muito nervoso, ou você tá com muito medo, o medo do abandono no border, né? Que é bem, Sim. põe 5 vezes mais do que o seu medo real, para você ter uma noção de como que é dentro dele. Eu gosto de pôr esse número assim, porque a gente quantificando, talvez a gente consiga se colocar um pouquinho no lugar dessa pessoa. Sim. Né? E a dificuldade também, que eu acho importante trazer, é de regular as emoções.
Porque às vezes a gente tem emoções intensas, então óbvio que, né, essa questão do abandono. Então, se alguém quer terminar, eu amo aquela pessoa ainda, eu não quero isso, eu não quero ser negligenciado, abandonado. Mas eu entendo que é um processo, então eu vou conversar com os amigos, eu vou sofrer, eu vou chorar. Mas aí é o que a Tina trouxe, 5 vezes maior e eu não consigo voltar. Né? Eu não consigo regular isso e entender que é um processo natural, que assim, o outro ele tem direito de partir, por exemplo. Né? Ou, da mesma forma, quando o border também decide que ele quer romper a relação, ele simplesmente vai embora. Também tem esse outro lado. Então, pode ser um emprego, pode ser um relacionamento afetivo, ele decidiu que não quer mais aquilo, né? E às vezes é um comportamento ali de mania ou mais impulsivo, ele simplesmente decide um banho que vai de embora. impulsividade, Exato. né, às vezes. Diferente, né, da pessoa que consegue regular as emoções, trazer para o lado racional isso. Fala um pouquinho sobre isso, Cassim. Quais são as características mais marcantes neste perfil, né? Porque a gente está falando da dificuldade de regular emoções, dessa instabilidade, de sentir tudo no volume máximo, 5 vezes mais. Mas quais são as características que mais aparecem, que você enxerga? Além dessas, tem a questão do humor, né? Tanto que antigamente era diagnosticado como transtorno bipolar, e aí depois de tantos estudos eles viram que dependia dos episódios, enfim. Mas tem essa instabilidade do humor, também muito intenso. Então, a impulsividade excessiva, agitação, às vezes muita introspecção e realmente ficar muito calado, ficar com o humor mais deprimido. Tem a questão de não parar muito em empregos ou relações afetivas e sociais, então não é uma pessoa estável que mantém, claro, tudo com tratamento, né? Acho que é super importante a gente trazer isso. A pessoa, mas eu conheço um border, e aí de repente ele está em terapia, está em acompanhamento psiquiátrico, está estável, ele vai ter uma vida normal, né? Senso comum, uma vida normal, então ele vai conseguir manter isso. Mas a pessoa, quando não tem ali o diagnóstico, não tem o tratamento, normalmente ela tem esse comportamento, então ela muda várias vezes de curso na graduação, ela muda de grupos ali, né? Então, eu sou super amiga da Thaís. E aí, daqui 2, 3 dias, nossa, não quero mais falar com a Thaís não existe mais, e agora eu tenho uma nova amiga, a Joana. Eles vão, é quase um camaleão, né? Porque, porque como ele tem uma questão, assim, se eu tiver errado, você me corrija, mas eu vejo muito assim o perfil, né? Ele tem essa característica de ter medo de ser abandonado, isso assim, todo mundo fala, não é bem assim, mas acho que o grande X do border é o medo do abandono, e ele tem essa questão de se adaptar. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo, a pessoa, ela tem um grupo de amigos que gostam de surfar. Ela vai ser o melhor surfista, porque o border tem uma coisa muito de apaixonante também. A pessoa fala assim, nossa, não é? Sim. Eles têm aquela coisa de... São envolventes. São envolventes, são pessoas criativas, são pessoas interessantíssimas. Então, são pessoas alegres, são pessoas... Porque é por causa dessa intensidade. Então, é uma pessoa que, inicialmente, você convive... É uma convivência gostosa, mas como é muito intenso e dependendo da disfuncionalidade, fica complicado. Então, se ela tem um grupo de surfista, ela vai virar a melhor surfista, porque ela se dedica. Mas você falou algo que é importante, são apaixonantes. E na paixão a gente tem muito isso. Quando eu vou conquistar alguém, eu não vou mostrar as minhas piores características, eu vou mostrar o melhor. E às vezes também, né? Não sou tão boa surfista, mas nossa, eu adoro. Desde pequena eu surfo, como pra puxar assunto e tal. E o border faz isso. Mas muitas vezes, né? É de uma forma muito natural, ele está acostumado, digamos assim, a lidar com isso. Por que acostumado? Porque é um padrão. Então, a vida inteira, mas desde pequeno, quando é diagnosticado, como é um transtorno de personalidade, normalmente é diagnosticado na fase adulta, né? Porque antes está até nessa fase de formar estruturas de personalidade, mas a partir da adolescência vai mostrando algumas coisas, e normalmente em mulheres, a partir dos 25 anos, não é isso, Tina? Que aí desenvolve mesmo. 25 anos você consegue ver os sinais e sintomas mais evidentes, né? Que você acaba tendo mais, assim, confiança de dar um diagnóstico. Sim, não que não possa ser feito antes, né? Antigamente tinha isso que não era feito antes, hoje pode ser feito antes dessa idade, mas normalmente aparenta nessa idade. Por quê? Aí sim, né? Você tem vínculos mais estáveis, você tem um emprego, você normalmente já fez uma graduação, e aí que percebe também alguns padrões de comportamento. Que essa pessoa realmente é muito apaixonante, mas quando ela rompe também, ela se torna uma pessoa maquiavélica, às vezes, no sentido de, não quero mais contato, não vou dar uma devolutiva, vou só simplesmente abandonar o emprego. Às vezes tem aquela coisa do border ser muito taxado como difícil, maldoso, né? Exato. Como se fosse intencional, e não é intencional, é uma defesa, né? Acaba sendo como uma defesa. Sim, sim. Existem tipos de borderline, meninas?
Existem comorbidades associadas, diferente do transtorno de humor bipolar, que tem tipo 1 e 2, no border tem comorbidades. Então, ele pode ser border com transtorno bipolar, ele pode ser border com TDAH, com TEA, com outras comorbidades que também vão afetar isso. Então, se ele tem outras patologias associadas, também vai afetar ali. Então, tem casos que só border, aí fala, é um caso, esse aqui é border, mas é mais fácil. Não é que é mais fácil, não tem outras coisas associadas, e aí o tratamento ele é diferenciado também. Quando tem outras patologias, tem que tratar tudo. Né? E às vezes é até mais difícil o diagnóstico quando tem outras patologias associadas. Quem cobre, né? Eu tive até, a gente falou até no podcast, né, Thaís? Eu tive um caso de border com toque. E o toque atrapalhava totalmente o diagnóstico do border. Porque qual era o transtorno de base ali? Então, né, o certo seria, primeiro trata o toque, acalma essa situação, deixa a pessoa mais estabilizada e aí vai olhar para esse border, né? E estava sendo ao contrário. Então, você não conseguia nem tratar uma coisa e nem outra. Porque imagina uma pessoa com um toque super, né, ativado, ele não conseguia, e ainda era toque de contaminação, não conseguia nem prestar atenção numa sessão de terapia, preocupado se ia se contaminar ali naquele ambiente. Assim como um TAG, né, um transtorno de ansiedade generalizada. Se a pessoa é muito ansiosa também, ou, né, outros transtornos que geram impulsividade, também é muito difícil. E é muito difícil até manter, como a Tina falou, manter a terapia ali, se não tratar isso que é emergencial. Eu brinco que a gente vai tratar o que está pegando fogo ali. Sim, o que é mais prejudicial ali para aquela pessoa. E aí a gente consegue fechar o diagnóstico e fazer um tratamento completo. Entendi. Eu perguntei se tinha tipos, né? Porque eu tinha visto já que tem aqueles que são mais explosivos e aqueles que são mais implosivos. Tem essa diferença? Tem a diferença, que pode ser, né? Então, dentro da literatura a gente acha várias coisas, mas pode ser de comportamento, assim como tem pessoas mais explosivas e outras menos. Né? Tem pessoas que, diante de situações enormes, elas ficam extremamente calmas. Né? Aquele raiva, dá até raiva de tão calma que a pessoa fica. Você não vai ficar nervoso, você não vai fazer nada. Você fica bravo pela pessoa. Então, pode ser de comportamento, mas não significa que seja dentro da patologia, um critério ali para diagnosticar. Então, pode ser de personalidade e pode ser isso que a gente falou também agora. Às vezes tem uma outra um outro transtorno, né? Uma outra psicopatologia. Então, tem um TEA, por exemplo. Ela vai desregular. Né? Ela não vai, por outras questões, ela não vai conseguir regular rapidamente. E aí pode ser que seja mais agressivo, pode ser que seja mais introspectivo. E é bem comum também, gente, a gente encontrar... Eu brinco, né? É uma brincadeira psicológica. Eu falo, sempre, um transtorno nunca vem sozinho, né? Eu sempre falo, ele sempre vem de par. Eu brinco direto, eu falo, gente, de mãozinha dada. Ele vem mesmo. Vem. Mas né? é isso. Por exemplo, normalmente quando você tem uma rinite. Dificilmente a pessoa tem só rinite. Ela vem a rinite e a sinusite. Também. Tem os É um casal. E assim, todo mundo precisa ter outras, né, psicopatologias? Não necessariamente, mas é comum. Então, muitos clientes, eu não sei se vocês passam por isso, provavelmente sim, mas chega e fala assim, quando eu tenho um outro diagnóstico, né, recentemente eu passei por isso, olha, mas não basta ser border, eu tenho que ser TDAH também. Gente, mas é isso, né? A gente não escolhe adoecer também. Sim. E muitas vezes, esse caso específico, o TDAH também foi encoberto pela impulsividade do border. Porque ela sempre estava num estágio muito impulsivo, aí parava a medicação, parava a terapia, enfim, não dava sequência ao tratamento, ficava difícil de fechar o diagnóstico. E é muito comum também haver confusão, gente, entre bipolar e borderline. É muito comum, só que são dois transtornos completamente diferentes, assim, porque um é transtorno de humor e o outro é de personalidade. Os dois entram ali, né, a gente usa todo um livrinho aqui, tá, gente, que chama DSM. Então, o DSM classifica as doenças aí da saúde mental. Eles estão dentro, assim como o esquizo, eles estão dentro de transtorno de personalidade. E é o que a gente chama de cluster, né? São casinhas diferentes. Então, não é A, B e C. Então, o esquizo também está ali, o border também e o bipolar. O que muda do transtorno bipolar para o border? Normalmente, os episódios. Tanto de depressão, né? Tanto episódios depressivos, quanto episódios de mania, que é essa impulsividade, né? Ou hipomania. Então, isso que diferencia normalmente. Antigamente, até era feito assim. Como não tem um exame que faz o diagnóstico ali, você faz um exame de sangue, um exame de imagem, que tem um diagnóstico preciso, até a gente sabe que tem alterações cerebrais, mas não é isso que define, né? Ali para fechar um diagnóstico psiquiátrico. Então, normalmente é através dos sintomas. E aí, antigamente,
o border ainda não era muito falado, estava sendo estudado, eles entravam com o lítio. Lítio é uma medicação que é usada para transtorno de humor. Se o lítio equilibrava, Era bipolar. porque aí era muito mais relacionado ao humor. Não equilibrou, a pessoa ficou mais depressiva ou mais impulsiva, então era um outro transtorno, provavelmente um border. Quase Aí, um teste. Quase um teste. Então, muitos pacientes na época, e assim, eu tô falando antigamente, não é tão antigo assim, tá? Cerca de uns 15 anos, 10 anos. Sim. E aí, muitos pacientes falavam, nossa, mas eu tava me testando, porque usou a medicação e falou, então não é isso, não é mais bipolar. Não, gente, porque realmente é muito delicado, são muito parecidos. Porque Sim. o border tem essa questão de humor também muito acentuada. Mas ele oscila bem mais do que o bipolar, né? Os Sim. episódios de bipolaridade, eles são mais marcados, mais eu vejo. marcados porque eles têm, porque isso que é definido, assim, normalmente uma semana, né? E como a gente não vai falar de bipolar, não vou dar os detalhes todos, porque também é um assunto amplo. Mas assim, fica uma semana ali em mania, uma semana ali em hipomania ou depressão. E aí é marcado o bipolar. O border, ele oscila em dias. Né? Durante o mesmo dia ele pode oscilar? Sim, mas normalmente assim, um episódio de impulsividade. Então comprou tudo e saiu com os amigos, fechou viagem. Aí no outro dia, pronto, acabou. Acabou tudo. Acabou isso, então não tem mais interesse. Assim como aceitar um namoro, de repente, começar um relacionamento, colocar tudo nas redes sociais, e super apaixonado, e de repente, pronto, passou. Mas não é aquela coisa natural de, nossa, a pessoa ficou só empolgada, sabe o emocionado que a gente fala? É emocionado 5 vezes mais, como a Tina falou, assim, é muito intenso. E é um padrão, porque aí eu posso fazer isso uma vez, no próximo relacionamento eu vou falar, não sei se eu vou começar a expor dessa forma e vou ficar mais com o pé atrás. Ele vai fazer isso sempre, é normal. Repete. Sim. E Cá, como que funciona, quem convive, né, com uma pessoa borderline, ela costuma sofrer tanto quanto? Como que é para conviver com pessoas assim? Sim, é muito difícil. Se a pessoa não tem tratamento, assim como qualquer patologia. É muito difícil conviver com uma pessoa que tem uma dor intensa, é muito difícil conviver com um paciente que está em tratamento oncológico. Enfim, é muito difícil conviver com alguém que está em sofrimento. Porque o sofrimento, ele acaba afetando quem está ali envolvido, né, no meio. Então, sempre na psiquiatria a gente traz o quê? Que adoece também as pessoas que estão ao redor. E como é muito instável... a gente está falando de um transtorno que você não vê, a pessoa não tem mudanças nas características dela. Então, assim, uma hora ela está te tratando super bem, daqui a pouco ela não quer te ver na frente. Então, imagina você casar com uma pessoa assim, né? Você ser filho de uma pessoa assim, que também gera muitos prejuízos. Sim. Então, sem o tratamento, realmente é muito difícil. Até mesmo pensando nessa questão, né, do filho, imagina uma criança convivendo com uma pessoa que é tão instável. Sim, é bem desafiador, né? Porque a criança acho que entra até no ciclo de culpa, né? Exato. E aí tem isso, assim, a pessoa dá muito amor e daqui a pouco ela faz, sei lá, uma greve de silêncio. Um abandono. Tem exemplos do dia a dia, assim, Cá, por exemplo, o que eu quero dizer? Como que se manifesta no dia a dia? Porque a gente está falando daquela pessoa que, eu dei o exemplo, né? Ela vai ser o melhor surfista, ou de repente, aquela pessoa, eu não estou generalizando, gente, pelo amor de Deus. Ela E vai não tem uma tendência a ser surfista, tá, gente? É só um exemplo. Exatamente. Ela pinta o cabelo, né? De repente Sim. muda de cabelo, muda muito rápido de feição, porque ela está se adaptando para agradar aquele sujeito, aquela pessoa, aquele namorado, aqueles amigos, Ou a sociedade tudo até. para não ser abandonada. É uma forma de ser amada intensamente e ela vai se adaptando. Então, por isso que eu falo que essa coisa meio camaleônica, né? Mimetismo, né? Mimetiza, exatamente. Tem exemplos que a gente pode pensar, além Vários. dessa... vamos trazer exemplos. Fala você, Tina, algum exemplo que você conheça. Eu acho que tem assim, né? Esse mimetismo, por exemplo, que a gente vê muito no mundo artístico, por exemplo, né? Os atores são muito criativos e, às vezes, como o border, ele tem uma situação onde ele tem uma dificuldade de enxergar a sua identidade, então ele procura no outro. Tudo bem que tem uma necessidade de agradar e evitando o abandono, né? Mas essa identidade dele é vazia, então ele faz um espelhamento. Então, a gente pode pensar também assim... E se ele souber usar bem isso, os atores, por exemplo, né, alguns borders, né, que a gente sabe que tem uma linha bastante de atores borders, e eles levam
aquilo pro personagem, né? E tem muitos casos que eles têm dificuldade de sair depois do personagem. Eu ia que trazer um isso, que mimetismo aí do próprio personagem, exato, né? que aí É um exemplo, né? Que tem um lado é bem bom, porque isso te complexo. ajuda, né? Que você faz Se aquele entrega, papel, né? se entrega ao personagem, mas depois não consegue sair dele Sim, também. que aí é prejudicial. E no dia a dia tem várias coisas. Isso que a Thaís trouxe de algo muito simples, por exemplo. A pessoa vai, olha e fala assim, ai, não quero cortar. Isso já aconteceu, né? Eu acho que eu já tive uns 3 clientes que fizeram isso. Ah, eu quero cortar muito cabelo. E aí a pessoa sempre, né, cultivou aquele cabelo longo e tal, que pode parecer não muito importante. Ah, é só um cabelo, mas a pessoa vai e faz um corte Joãozinho. É uma coisa radical, não é uma coisa assim, eu vou cortar mediano e vou me adaptando, não. E aí ela sai do salão e pouco tempo depois ela já se arrepende. Entre outras coisas, terminar um casamento, ir embora, traição, às vezes num impulso. E é uma traição que aí você fala, gente, mas não teve aquela coisa racional, né? Então, sei lá, vou trair com o melhor amigo dentro de casa tal, e numa coisa de impulso. E depois eu vou lá e me arrependo. E às vezes não tem mais volta, Não tem né? mais volta. E aí vem culpa, né? Porque daí ele lidar com essa culpa, né? Exato. Mas a pergunta que não quer calar. Tem tratamento, Karina? Tem. Tem tratamento, Tina? Tem, Então lógico que fala tem. pra gente qual é que é o tratamento aí que vocês costumam usar. Eu tenho os meus métodos. Thaís tem métodos Não, especiais. mentira. Meu Deus. Deve ser preocupante. Não. Conta pra gente qual que é o tratamento, Cá. Então, psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico, então é necessário medicação, sim. Ah, e a medicação é para sempre? Gente, é muito relativo. Eu já tive pacientes que ficaram estáveis e conseguem, mas precisa do acompanhamento. Né? É igual a pessoa que teve um câncer, ela vai precisar, mesmo depois de anos, ficar fazendo acompanhamento ali, exames periódicos e tudo mais. Mas nesses casos específicos, normalmente o acompanhamento psiquiátrico e psicológico é bem prolongado. Não gosto de falar o resto da vida, que é muito taxativo, mas é esse acompanhamento necessário, tá? Então, a pessoa consegue ficar estável. Existem várias técnicas, grupos de apoio. Ai, nossa, mas, né, de repente, todo mundo tem essa ideia, é muito caro o investimento. Eu tenho o CAPS, que faz aí a questão, né, dessa parte de saúde mental. A UBS, tem clínica escola, enfim. Então, tem vários grupos aqui em São Paulo, tem no IPQ, né? Em outras cidades também tem instituições que fornecem isso. Então, acho que é super importante ter noção. Então, eu preciso ter conhecimento da patologia. A partir do momento que tem o diagnóstico, não é TikTok, não é Instagram, né? Só se for profissionais qualificados, até dá para acompanhar, mas tem vários livros a respeito. Hoje a internet, né, ela facilita muito nisso. Então, acho que é super importante ter conhecimento para fazer o bom tratamento. Show de bola. E quais são as dicas que você dá, Tina, para lidar com um borderline? Eu acho que é importante que a família, né, ela tenha essa curiosidade, principalmente as pessoas que estão no entorno dela, porque é os que sofrem também, e às vezes sofrem muito também por não compreender a patologia. Sim. Né? Aí fica assim, mas vai curar. Não, a gente não cura um transtorno de personalidade. A gente vai aprender a lidar com ele e amenizar alguns sinais e sintomas pelo autoconhecimento. Então, por isso a importância da terapia, porque não é remédio que vai trazer um autoconhecimento, que vai saber você lidar com as emoções, ajuda em algum caso. Por exemplo, se a gente pensar nas comorbidades que vem com border, transtorno do humor, vem uma carga de ansiedade muito alta. Então, a gente vai, né, tá trabalhando com medicação. Né? Mas a terapia que vai ajudar tanto o paciente como também os parentes, né, a compreenderem como lidar melhor com essa situação. Lidar com o caso. Eu vejo também, né, aí tanto para bipolaridade quanto para o borderline, como tem essa questão da instabilidade, para quem está nos ouvindo aí, para quem tem conhecidos, né, alguém da família, marido, como eles têm essa dificuldade de lidar com o abandono e esses ambientes instáveis, eu sempre digo para a família que você precisa, sim, colocar os seus limites, sim, dizer o que você permite ou não, mas o diálogo é importante você manter um ambiente mais estável para essa pessoa, porque ela descompensa muito rapidamente quando ela sente essa instabilidade ou quando ela tem medo de ser abandonada. Aí pode ser que ela abandone. Sim. Também tem isso. É claro que, por isso que é importante conhecer a patologia, até para você conseguir lidar com esse tipo de perfil, tá? Então, acho que essa é a dica principal. Só medicação resolve? Não, gente. Como tudo na vida é né? Multifatorial, multidisciplinar. Algumas patologias, a gente fala que o remédio é principal e a terapia contribui, e o inverso também é verdadeiro. No caso do border, como se fala de personalidade, a gente está falando que
sim, precisa haver a terapia e o remédio ele ajuda, ele contribui, mas ele sozinho não vai ajudar e Sim. resolver o problema, tá? Com certeza. Então tem que procurar tanto profissional de psicologia como um psiquiatra também, tá certo? Meninas, querem deixar um recadinho final? Sim, eu só queria dar uma dica de livro, que é Sou Border e Agora, acho que pode ajudar muito aí. E é isso, assim, se vocês perceberem, né, aí sintomas, né, alguns sinais, é bom procurar ajuda. Certo. Deixa seus contatos, Cá. É Karina Mota Psi, o Instagram. Meu contato é 11 95177 8084. Repete. 11 95177 8084. Muito bem. Tina, deixa seus contatos, dê recadinho final para o nosso público. Agradeço muito estar aqui, né? Eu acho que é um espaço onde a gente pode passar para as pessoas essa consciência da importância da saúde mental, né? E meus contatos no Instagram é tina.psi e se quiserem entrar em contato direto, eu respondo assim que possível no WhatsApp, é no 11 999757100, repetindo 11 99757100. É isso aí, gente. Muito obrigada por vocês nos ouvirem. E, gente, recado final. Não esqueçam de mandar as histórias lá por e-mail. Lembra que eu falei que eu vou ter aqui um momento em que eu vou trazer as histórias, dicas para vocês? Então, vocês têm que mandar um e-mail como Dica da Psi. Não precisa se identificar. Coloca lá, não quero ser identificado. Né? Ou coloca um codinome, qualquer coisa do tipo. É a psicanálise@gmail.com. Beijo e até a próxima.